O nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos estudar a partir do item número 4, os infortúnios ocultos. Essa é uma mensagem bastante significativa, porque ela vai nos levar a uma reflexão em torno das nossas iniciativas para o exercício do bem, para o exercício da caridade. De um modo geral, nós sempre nos colocamos à disposição para aqueles que chegam até nós, seja quando batem a nossa porta, seja quando nos abordam de alguma forma, quando se inscrevem num trabalho social realizado numa instituição, seja um centro espírita, seja de qual religião for. Lembrando sempre que quando nós estudamos o Evangelho, nós falamos de uma mensagem que atinge o coração das pessoas, independente da fé que elas abraçam. Então, quando as pessoas chegam a essas instituições pedindo assistência, pedindo ajuda, uma orientação, nós certamente nos colocamos então à disposição. Isso para nós é bastante cômodo, exatamente porque nós então ficamos aguardando que cheguem até nós, sem que nós nos comprometamos a chegar até elas. Então é uma mensagem, como eu disse para vocês, significativa, porque ela mostra para nós uma situação que muitas vezes nós ignoramos, seja deliberadamente, ignoramos por ignorar, seja por não termos ainda desenvolvido uma sensibilidade para percebermos a dor do outro, ou mais ainda, por nós não termos coragem de tomarmos a iniciativa de perguntar para o outro se nós podemos de alguma forma ajudá-lo. Porque isso muitas vezes envolve um comprometimento que nós nem sempre estamos dispostos ou em condições de assumir. Então nós vamos ver nessa mensagem, que na verdade é uma pequena história que é contada, que Kardec descreve aqui para nós, e depois nós vamos então fazer aqui a leitura de uma passagem do livro Céu e Inferno, a história da nossa velha conhecida Condessa Paula, que conta de que forma que ela se envolveu naquela sociedade em termos de assistência ao próximo, de amor ao próximo. Antes, porém, eu vou ler para vocês aqui uma mensagem interessante. Eu tive a oportunidade de divulgar ontem, para nos levar a uma reflexão. É uma mensagem um pouco antiga, mas nem menos atual, porque ela ainda tem o seu valor. O título é que Papa diz que fiéis devem ajudar necessitados, não convertê-los. E um vídeo enviado a argentinos pede que cristãos estejam próximos dos mais pobres. E a mensagem diz assim para nós. Em uma mensagem em vídeo enviada à festa de São Caetano, celebrada nesta quarta-feira da Argentina, lembrando que essa mensagem já tem 2 anos, né, de publicação. O Papa Francisco disse que os católicos devem sempre buscar ajudar quem está passando por maus momentos, sem, contudo, tentar convencer os outros a se converter. Convencer os outros para que se tornem católicos? Não, não e não. Vá encontrá-los, eles são seus irmãos, isso basta. E vá ajudá-los, o resto fica por conta de Jesus e do Espírito Santo. Né? Lembrando que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, abraçada pela Igreja Católica, né? Faz parte dos seus dogmas. É tradição no país que todo dia 7 de agosto milhares de fiéis
façam fila à porta do santuário para beijar a imagem do santo. No vídeo que será exibido nos telões na entrada da igreja, o Papa assegura que este ano, embora longe, ele fala com eles depois de percorrer a fila com o coração. Sobre o lema peregrinação, sobre o lema da peregrinação, com Jesus e São Caetano vamos aos encontros dos mais necessitados, Francisco pediu aos fiéis que fortaleçam a cultura do encontro. Disse que um cristão deve buscar estar próximo das pessoas carentes. Ao dar esmolas, afirmou, deve-se olhar nos olhos e tocar quem recebe. O importante não é olhar de longe e ajudar de longe, mas ir ao encontro. Isso é ser cristão, isso é o que nos ensina Jesus. Ir ao encontro dos necessitados, como Jesus que ia sempre ao encontro do povo, explicou. Então, uma pequena nota que traz uma mensagem que é universal para todos, né? Porque independente da religião que se abraça, fala exatamente sobre a forma que se deve agir diante do sofrimento alheio. Então essa mensagem ela traz uma ilustração bastante pertinente para nós sobre esse tema de hoje, porque a caridade da forma como ela é feita hoje, ela é muito mais valorizada quando ela é feita materialmente, conforme nós estudamos, né, no nosso estudo de ontem, da semana passada. Porque ao darmos aquilo de material que o outro necessita, no momento em que ele recebe, nós não temos mais compromisso. Naquele instante, pelo menos, a necessidade dele foi sanada. Já quando se fala em caridade moral, não é algo que nós simplesmente damos e a coisa se resolve. Muitas vezes ela envolve sentimentos, envolve a paciência, envolve a compaixão, envolve o nosso tempo. E é então, pela forma como nós vivemos hoje, é importante lembrar que muitas vezes a nossa falha como cristãos, ela não se dá simplesmente pelo fato de nós vivermos um egoísmo decretado, né? Mas é a forma como nós vivemos hoje. A correria, a pressa, as nossas próprias limitações, os nossos próprios problemas. Então nós vamos nos fechando dentro do nosso pequeno mundo para tentar resolver essas questões que dizem respeito a nós mesmos. E isso vai, sem dúvida nenhuma, minando as nossas energias, até chegar a um ponto em que nós, em vez de nos colocarmos na condição de assistentes, nós acabamos nos reconhecendo como necessitados de assistência, ou de assistidos. Então isso faz parte do nosso mundo hoje, só que nós somos levados naturalmente a esse tipo de postura. E o fato de nós sermos levados por essa corrente não significa que nós estejamos indo na direção certa. Muitas vezes é necessário que nós nademos contra essa corrente, porque a vida vai levando com seus desafios, com seus problemas, com seus compromissos. E se nós não nadarmos contra essa corrente, nós simplesmente não perceberemos o trabalho que pode ser feito em nome daquilo que nós acreditamos. Então, sempre quando se fala em crescimento espiritual, em transformação interior, todos aqueles compromissos morais, né, que nós todos conhecemos, há a necessidade de uma grande luta. Por isso que nós sempre falamos que é esse bom combate que nós temos que travar, ou nos libertarmos do homem velho para assumir o homem novo. São várias e várias passagens do Evangelho, várias e várias passagens dentro da própria doutrina que nos chamam a atenção, mostrando que o crescimento espiritual não é uma coisa simples que vem automaticamente, mas ela se dá através de uma luta contra aquilo que o mundo oferece para nós. Tanto que até mesmo Jesus no Evangelho falava sobre isso. Ele disse que eu venci o mundo e que nós poderíamos também vencer. E esse vencer o mundo fala exatamente do combate contínuo que nós temos que travar contra aquilo que o mundo oferece.
contra os modismos do mundo, contra o comportamento natural nosso enquanto membros de uma sociedade, enquanto membros de uma comunidade. É aquela história, todo mundo faz assim, por que eu tenho que fazer diferente? E exatamente todo mundo faz assim porque não tem esse compromisso. Ou melhor, não assumiram de fato esse compromisso. Porque todos que reencarnaram, de fato, têm um compromisso de transformação. Ninguém veio ao mundo a passeio, nós sabemos disso. Ninguém veio ao mundo por acaso. Todo mundo se compromete com transformações, com mudanças, com tarefas de crescimento. E todo mundo sabe que essa encarnação para nós seria mais ou menos isso, Negrão. Mas muito mais do que não caiu a ficha ainda, é as pessoas simplesmente ignorarem isso. Elas vivem aqui como se não tivessem nada de importante a não ser sobreviver, a não ser sair ileso dessa trajetória aqui no mundo material, cumprindo aquilo que a sociedade julga como sendo importante. Você se envolver emocionalmente com alguém, você constituir sua família, você tem um bom emprego, e então você chega no fim da vida aposentado com os seus netos e dorme em paz. E na verdade existe muito mais a ser feito, né, Olá, Suca? Existe muito mais a ser feito do que simplesmente nós vivemos construindo aquilo que a sociedade estabeleceu para nós como um padrão. Então, como nós temos hoje essa consciência, e essa é uma das grandes virtudes que a doutrina espírita tem, quando ela fala do esclarecimento que ela traz, é exatamente isso. Ela não fala do mundo espiritual, porque todo mundo acha que os esclarecimentos, as revelações que a doutrina oferece para nós, elas dizem respeito àquilo que existe atrás do muro. Como se nós olhássemos por cima de um muro e víssemos tudo aquilo que existe ali. Existem pessoas, existem casas, existem árvores, existem ruas, existem lagos. Então você sai satisfeito porque você descobriu o que tem atrás do muro. E na verdade não, a doutrina ela mostra aquilo que existe atrás do muro, mas muito mais do que isso, ela nos posiciona, tanto de um lado como do outro, como indivíduos, como espíritos. Então é muito mais importante para nós do que para onde nós vamos. A questão é como nós vamos. E aí então chama atenção sobre toda aquela trajetória que nós trilhamos nas diversas etapas reencarnatórias do passado. Então nós estudamos, como vimos ontem no estudo do livro A Gênese, nós falamos sobre os hominídeos, os homens da pré-história, falamos sobre a formação do planeta, falamos sobre os astros do universo, sobre temas que muitas vezes parecem não tão importantes ou sem nenhum sentido de estudarmos quando se fala no Evangelho. E na verdade nós estamos compreendendo o universo que nós vivemos e também analisando todas as etapas encarnatórias que nós vivemos em cada um desses estágios de evolução do mundo em que nós estamos hoje. Então nós lembramos como nós éramos, como nós vivíamos, quais foram as nossas conquistas morais, quais foram as nossas conquistas intelectuais. Através do depoimento que os espíritos trazem para nós, através das orientações que são passadas, nós começamos já a projetar como será o nosso futuro, ou como poderá ser o nosso futuro, se nós trabalharmos para isso. Então nós começamos a perceber que não é simplesmente estarmos aqui, mas a grande questão é o que nós estamos fazendo aqui. Não o que nós estamos fazendo no sentido de cairmos num lugar sem conhecê-lo, mas de que forma que nós estamos vivendo aqui. Quais são os nossos objetivos quando nós tomamos uma decisão? Por que escolher esse caminho e não aquele outro caminho? Então várias são as situações que vão nos levar, sem dúvida nenhuma, a um crescimento. Mas estudando esse conjunto de valores que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia, da nossa existência, quando nós pegamos um capítulo como esse, que fala sobre a caridade, sobre o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento dessa sensibilidade para percebermos exatamente
tanto as nossas limitações como a limitação do outro, analisar as nossas necessidades e as necessidades do outro, analisar aqui as nossas qualidades, virtudes e também as qualidades e virtudes do outro. Então nós começamos a olhar o mundo de uma forma completamente diferente. E aí independe da religião, independe das crenças, independe de classes, independe de raças, independe de um monte de coisa. Porque quando nós falamos em ações morais, nós estamos tratando do espírito imortal, que não importa em que situação ele se encontre, para desenvolver as suas tarefas evolutivas, ele continua sendo espírito imortal, e tudo que ele fizer como espírito vai refletir no seu futuro. Todo o cenário onde ele se encontra para se desenvolver é uma questão de necessidade evolutiva. Ser rico, ser pobre, ser bonito, ser feio, ser saudável, ser doente, não importa, isso tudo são situações que vão oferecer para ele determinados desafios para o crescimento pessoal dele, mas ele vai continuar sendo então aquele espírito imortal necessitado de desenvolver esses valores. Então a doutrina nos oferece essa visão do mundo, de nos olharmos no espelho, de pararmos e refletirmos, de não pensarmos apenas no agora, mas lembrarmos do passado, projetarmos o futuro, tudo isso dentro desse universo moral. Então isso é fundamental para que nós compreendamos. E como nós falávamos então, a esmagadora maioria daqueles que vivem no nosso mundo simplesmente vivem dia após dia. Muitas vezes não vivem, mas sobrevivem. E quando nós falamos em sobrevivência, nós somos movidos pelo instinto. E o instinto nos leva muitas vezes a ações impulsivas para buscar um resultado imediato, sem analisarmos os desdobramentos que isso vai trazer no futuro. Então nós começamos a sair da sobrevivência e começamos a entrar na vivência. Aí essa vivência vai nos dar a oportunidade de tomarmos decisões, usando o nosso livre arbítrio. Lembrando que a expressão livre-arbítrio nós decoramos como sendo um rótulo, né, uma expressão cunhada, mas nos esquecemos muitas vezes do seu real significado. Arbítrio significa decisão. Livre, que nós temos liberdade de tomar decisões. Até aí tudo bem, todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer. Beijo, Humberto. Só que na verdade nós pensamos, e depois? Quais serão as consequências dessas decisões? E aí quando nós começamos a ter um esclarecimento maior, as nossas decisões são pesadas, são ponderadas, são analisadas cuidadosamente para sabermos exatamente para que caminho nós estamos nos levando, nós estamos seguindo, dentro daquele objetivo maior que é o nosso crescimento espiritual. O Décio colocou, lembrando que dificilmente agindo por instinto, dificilmente ou quase nunca erramos. Isso naquele instinto quando é um instinto intuitivo, né, Décio? Mas quando nós falamos do instinto primitivo que nos leva à sobrevivência, nós agimos certo para a nossa sobrevivência, mas dentro de uma comunidade as consequências podem ser muitas vezes dolorosas para os próprios outros. Então o instinto ele é aquilo que nos permite tomar as decisões certas para nós. Mas ele não consegue ter uma visão abrangente sobre aquilo que acontece para o outro. Ele é o certo. As consequências que não são pensadas muitas vezes. Nesse sentido. Por exemplo, quando nós falamos em agir por instinto em nome da sobrevivência, nós vemos hoje que a violência urbana nada mais é do que consequência da ação instintiva, primitiva das pessoas. Ah, beijão para ela então. O indivíduo que mata, o indivíduo que rouba, ele está agindo por instinto, um instinto primitivo, um instinto selvagem. Então quando nós falamos em vivência e sobrevivência, essa sobrevivência é que traz para nós esse grande problema. Porque cada um quer sobreviver, o instinto fala, se mantenha vivo. Não importa o que você faça, você tem que ficar vivo. É desse instinto primitivo que nós estamos falando.
não desse instinto mais desenvolvido que nos leva a tomar decisões certas. Então, quando nós falamos em sobrevivência, a sobrevivência muitas vezes, dependendo do ambiente onde nós estamos, é aquilo que te leva ao matar ou morrer. O seu instinto fala, mate, porque você deve sobreviver. Então a gente sai desse campo mais agressivo e vemos as pessoas sendo individualistas, porque algo dentro delas diz: você tem que zelar pelo seu conforto, você tem que se proteger, você tem que proteger sua família, tem que proteger suas coisas, não importa a que custo. Quando nós temos a nossa razão mais desenvolvida, nós sentimos o impulso do instinto, porém nós conseguimos segurar e dosar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E então nós usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma mais ponderada. Mas quando nós vemos na televisão aquilo que acontece dentro da nossa sociedade, esse primitivismo, muitas vezes essa selvageria, nada mais é do que a ação do próprio instinto primitivo dos seres humanos. Então, ao agirmos dessa forma, e quanto mais reprimido nós somos diante das ameaças econômicas, ameaças sociais, ameaças afetivas, mais nós vamos nos fechando. E sendo que exatamente o contrário, o instinto nos leva a essa contração, vamos dizer assim. Porém, o nosso desenvolvimento espiritual nos leva à expansão. Exatamente o contrário. Enquanto o instinto nos torna individualistas, esses valores mais elevados nos tornam universalistas. Só que nós perguntamos, é mais fácil nós sermos egoístas do que ou sermos amorosos, ou sermos generosos? A tendência sempre existe assim aquela força, como se fosse aquela diferença entre força centrífuga e força centrípeta. A força centrífuga é aquilo que a máquina de lavar faz. Roda para jogar tudo para fora. A força centrípeta é aquilo que o redemoinho faz. Puxa tudo para dentro. E essa tendência a puxarmos tudo para nós, valorizando o nosso próprio ego, valorizando os nossos próprios interesses, o nosso individualismo, é uma tendência natural que todos nós temos. Então ninguém precisa fazer força para ser egoísta. A maior força que nós temos que fazer é para sermos generosos. É para fazermos com que os nossos valores se expandam, não se contraiam. A contração é natural. Então existe uma luta constante que nós estamos travando daquela tendência a nos fecharmos pela vontade que nós temos de nos expandirmos. Aí nós fazemos uma comparação. O que é mais forte em nós? A tendência ou o desejo? Sem dúvida nenhuma tem a tendência. Tanto é assim que nós temos que os vícios que nós vivenciamos, eles se apresentam naturalmente por essas tendências. Eu tenho tendência a usar substâncias, a ter comportamentos, a ficar dependente de sentimentos e sensações. São tendências naturais. Tanto que quando alguém tem que lutar contra um vício, é uma luta hercúlea para ele. É uma luta que muitas vezes ele não consegue sobreviver a ela, ou não consegue superá-la de uma hora para outra, demora muito tempo. É um arrastamento natural, como os espíritos disseram, mas não é um arrastamento definitivo. Mas como nós vemos no mundo hoje, qual é a tendência do mundo? É vermos um mundo mais generoso, cada vez mais generoso, ou é vermos um mundo cada vez mais egoísta? Então é essa visão que a doutrina nos proporciona quando analisamos a nós mesmos, quando analisamos o ambiente onde nós estamos vivendo, a nossa sociedade, o comportamento das pessoas. Muitas vezes não fazem isso porque querem. Fazem porque é a única coisa que sabem fazer. Fazem porque existe uma força dentro delas que as leva a esse tipo de comportamento. O Brás colocou: nós vivemos também esmagado
por influência invisível. Sim, quando nós falamos em sociedade, Brás, nós falamos de uma sociedade espiritual. Seja espiritual dentro do ambiente encarnado, seja espiritual do ambiente desencarnado. Como existe essa relação estreita entre as energias do pensamento, não importa quem está onde. O que importa é a tendência que nós estamos falando. Então, a partir dessa análise que nós vemos, o mundo hoje passando por essa dificuldade e se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais contraído, essa luta que nós travamos para vivenciarmos esses valores é algo que exige de nós um esforço muito grande. Por isso nós muitas vezes não percebemos aquilo que acontece à nossa volta. Porque as nossas próprias dificuldades já são suficientes para causar em nós uma grande turbulência, trazer para nós um grande problema, um grande tumulto. Então, a partir dessa visão que nós tivemos aqui desse artigo, que começa, que devemos ajudar e não convertê-los, é algo que muitas vezes foge do nosso comportamento natural. Porque nós não apenas queremos ajudar, mas queremos também passar a nossa verdade para as pessoas. Essa verdade que nós temos, que a minha verdade é absoluta, a minha crença é a verdadeira, o meu modo de viver é o mais correto. Então não basta apenas eu ajudar, eu quero mostrar para as pessoas que elas estão erradas e que eu estou certo. Então essa mensagem foi muito importante quando dita naquela época, para chamar a atenção das pessoas. Muito bem, o texto de hoje então é aqui os infortúnios ocultos, o item número 4 do nosso Evangelho. E como eu falei para vocês, é uma história contada por Kardec, ou chegou até ele, mas que traz para nós um exemplo muito interessante de um comportamento que para nós pode ser considerado como exemplar. Vamos lá então. Infortúnios ocultos significa então as dores que as pessoas vivem silenciosamente. Não são aquelas que vão protestar, não são aquelas que vão pedir assistência nas instituições, são aquelas que choram silenciosamente, sofrem silenciosamente. Talvez por medo do constrangimento, talvez por falta de orientação ou de uma opção para receber ajuda. Todos nós já percebemos pessoas assim. Muitas vezes dentro da nossa família, muitas vezes na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, é aquele que sofre silenciosamente. E aí, como eu falei para vocês no início, que exige de nós esse tipo de iniciativa, muitas vezes coragem, é coragem de nos envolvermos com as pessoas. Muitas vezes até quebrando barreiras, porque nós vemos uma pessoa sofrendo, mas se ela não é simpática a mim, e eu não sou simpático a ela, eu não me importo se ela sofra. Nós não vamos com a cara dela mesmo? Então, por isso que se fala que a caridade verdadeira, a caridade desinteressada, ela exige de nós a quebra de uma série de barreiras. A barreira do egoísmo, quando nós pensamos que nós somos mais importantes, a barreira do preconceito, porque nós criamos um conceito em torno daquela pessoa, um conceito prévio, muitas vezes baseado num detalhe exterior que ela apresentou. Criei uma antipatia com ela, consequentemente ela está excluída do meu rol de assistidos, ou do rol daqueles por quem eu sinto algum tipo de compaixão. E quando nós falamos aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem, é uma frase muito bonita, de colocar assim no para-choque de um caminhão, colar 5 imãs da geladeira, é uma frase belíssima. Só que esse olhar a quem, não olhar a quem, inclui também os nossos desafetos. E por isso que nós falamos que o exercício da caridade é muito difícil para nós, porque
Porque nós ainda não percebemos que não é uma caridade seletiva. Eu faço caridade, mas eu só faço caridade para quem eu gosto. Eu passei a minha vida fazendo caridade, mas muitas vezes não me envolvo emocionalmente com ela, porque eu faço parte de uma instituição, e como a instituição está prestando o serviço, então eu simplesmente presto o serviço para a instituição, que repassa esse serviço para a pessoa que está sofrendo. Então esses infortúnios ocultos exigem de nós um comprometimento pessoal, um envolvimento pessoal, tirando essas barreiras que nós comentamos, além mesmo, até inclusive, do nosso próprio orgulho. Vamos então à mensagem, que é uma mensagem belíssima, que vai nos ajudar nessas reflexões. Nas grandes calamidades, a caridade se agita, e vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres. Então essa primeira frase que nós estamos lendo, ela é bastante real. Temos aí épocas de seca, épocas de fome, épocas de destruição. Vemos o sul do Brasil com cidades sendo atingidas por alagamentos, pessoas perdendo suas casas, seu patrimônio, sua história. E aí então nós rapidamente nos mobilizamos para enviar mantimento, para prestar aquela ajuda. Vemos terremotos, acidentes, situações diversas que acontecem pelo mundo afora, que de fato nos sensibilizam. E nesse momento nós rapidamente nos mobilizamos, seja individualmente, seja fazendo parte de um grupo, seja próximo, seja distante, cada um ajudando como pode, porque aquele momento nos sensibiliza. Mas, diz aqui o texto para nós, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital, e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual será seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, num concerto de bênçãos, se eleva a ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem.
Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada atende de tu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade. E tu quem terá mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajuda-me a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado também é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionará roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa a outra aprovação que é de Deus e a sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Então essa mensagem, ela traz para nós exatamente esse comportamento verdadeiramente cristão. O comprometimento, a coragem, a iniciativa e principalmente a descrição. Ou melhor, a discrição. Exatamente porque sermos discretos, para nós, na maioria das vezes, é uma luta muito forte contra o nosso próprio orgulho. Porque nós queremos dizer, eu faço tal coisa. Eu quero que vejam eu fazendo tal coisa. E vivemos naquele anonimato, naquele silêncio, para nós muitas vezes não é o suficiente. Porque o nosso orgulho quer ser visto. Por isso que eu falei para vocês que aquela força centrípeta que puxa tudo para o centro é exatamente a mesma força que existe dentro de nós. A força que faz com que tudo o que existe em volta de nós venha até onde nós estamos, porque nós nos sentimos o centro das coisas. Todos nós vivemos assim, em maior ou menor grau. O único que conseguiu viver diferente foi exatamente Jesus, que veio trazer uma demonstração de amor universal, de amor incondicional, aquele amor que é capaz de quebrar qualquer tipo de barreiras, até porque, pelo que ele demonstrou, não havia mais barreiras a serem quebradas. Mas todos nós, de alguma forma, ainda vivemos assim. Pois é, ele fala por si só, né, fraterna? Angelina colocou nessa verdadeira caridade feita com amor, sem esperar recompensa alguma. Nós estamos vivendo essas experiências e aos poucos desenvolvendo em nós essa capacidade de autodoação. Vamos ler aqui agora uma outra mensagem, ou um outro texto, que também é para nós bastante esclarecedor. Como eu falei para vocês, mostra não apenas aquilo que o Espírito faz, mas mostra aquilo que ele fez e a condição em que ele se encontra após o seu retorno ao mundo espiritual. Porque nós muitas vezes, e essa é uma grande virtude que o livro Céu e Inferno traz para nós, mostra o que se fez e mostra o que aconteceu depois. Então, para essa senhora, que nós lemos aqui no relato, na história publicada por Kardec, nós vimos ela fazendo. Mas o que vai acontecer com ela depois? Quais serão os frutos que ela vai colher depois de uma vivência como essa? Nós, então,
Especulamos, criamos hipóteses para imaginar que a virtude que ela semeou vai ser a virtude que vai acolhê-la. Nesse texto do Céu e Inferno, nós lemos a história, um pequeno relato de como foi a vida dela, e depois conversamos com ela para saber exatamente como ela se encontra. E de imediato, por estar aqui catalogada no item que trata dos espíritos felizes, nós já sabemos exatamente a sua condição. Mas vamos com mais detalhes. Kardec então publicou um pouco da história dela. Era uma mulher jovem, bela, rica, de nascimento ilustre, segundo o mundo, e além disso um modelo completo de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas das quais a oração fúnebre se resume nessas palavras em todas as bocas: porque Deus retira tais pessoas tão cedo da terra. Felizes aqueles que assim fazem abençoar sua memória. Era boa, suave, indulgente com todas as pessoas. Estava sempre pronta para desculpar ou abrandar o mal, em lugar de agravá-lo. Jamais a maledicência desonrou seus lábios. Sem desdém nem arrogância, ela tratava seus inferiores com alguma benevolência em que nada havia da baixa familiaridade, e sem lhes ostentar ares de superioridade ou de uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem do seu trabalho não são como as que vivem de rendimentos e que precisam do dinheiro que lhes é devido, seja por uma situação, seja para seu sustento, ela nunca atrasou um salário. A ideia de que qualquer um deles pudesse sofrer pela falta de um pagamento, por sua culpa, traria remorsos à sua consciência. Ela não era dessas pessoas que sempre encontram dinheiro para satisfazer suas fantasias, mas nunca o têm para pagar o que deve. Não compreendia que para um rico pudesse ser de bom gosto possuir dívidas, e se sentiria humilhada se pudessem dizer que os seus fornecedores eram obrigados a lhe conceder adiantamentos. Assim, em sua morte, houve apenas lamentações e nenhuma reclamação. Sua beneficência era inesgotável, mas não se tratava dessa beneficência oficial que se mostra diante de todo mundo. Nela a caridade era do coração e não a da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que acalmou, porque suas boas ações tinham por testemunhas apenas ela e os infelizes a quem socorria. Sabia principalmente descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, e que socorria com a delicadeza que reergue o moral em lugar de rebaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido sujeitavam-na à conservação e à organização da vida doméstica, da qual ela não podia se livrar. Porém, satisfazendo inteiramente as exigências de sua posição, sem mesquinhez colocava em sua tarefa uma ordem que, evitando desperdícios prejudiciais e despesas supérfluas, lhe permitia ser suficiente a metade do que custaria a outras pessoas, sem que o fizessem melhor. Desse modo, ela podia obter da sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Separara um capital importante, cujo rendimento era exclusivamente destinado a esse propósito, sagrado para ela, e conservava esse valor como de menos para gastar como sua casa. Encontrara, assim, o meio de conciliar seus deveres com a sociedade e com o infortúnio. Aqui é exatamente o casamento que a gente faz. Uma nota do autor, nota de Kardec, aqui no rodapé diz assim: pode-se dizer que essa senhora
era o relato vivo da mulher caridosa, traçado em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Então, de imediato, quando eu li aquele texto do Evangelho, veio para mim exatamente a Condessa Paula. E aí, coincidentemente, chego no rodapé, Kardec faz exatamente a mesma referência. E continua. Bom dia, pessoal que chegou. Evocada 12 anos após a sua morte, por um dos seus parentes iniciado no Espiritismo, a Condessa Paula deu a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas que lhes foram feitas. Aqui mais uma notinha de rodapé. Kardec põe assim: extraímos dessa comunicação, cujo original está em língua alemã, as partes instrutivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que é apenas de interesse para a família. Então essa Condessa Paula, como nós vimos aqui, por falar em alemão, talvez não seja alguém que vivia na França, né, mas exatamente na Alemanha. E ela coloca assim, então, parte do texto que Kardec põe. Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Efetivamente eu o sou, muito mais do que se pode exprimir. E, no entanto, ainda estou longe do último degrau, do último grau. Porém, eu estava entre os felizes da terra, porque não me lembro de haver passado por um verdadeiro desgosto. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, tive tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade junto daquela que se desfruta aqui? Que são as vossas festas mais suntuosas, onde se mostram os mais ricos adereços, perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes, de um brilho que a vossa vista não poderia suportar e que é o atributo da pureza? Que são vossos palácios e vossos salões dourados, perto das moradas aéreas, dos vastos campos do espaço matizados de cores que fariam o arco-íris empalidecer? Que são vossos passeios em vossos parques, perto dos percursos através da imensidade, mais rápidos que o relâmpago? Que são os vossos horizontes, limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso de mundos se movendo no universo, sem limites sob poderosa mão do Altíssimo? Quanto vossos concertos, os mais melodiosos, são tristes e gritantes perto dessa suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter em todas as fibras da alma. Quanto vossas maiores alegrias são tristes e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser, como um eflúvio benéfico, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento. Aqui tudo respira amor, a confiança, a sinceridade. Por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, em nenhum lugar invejosos e ciumentos. É assim o mundo onde eu estou, meu amigo, e onde infalivelmente chegareis seguindo o caminho reto. Entretanto, logo nos entediaríamos com uma felicidade uniforme. Não acrediteis que a nossa seja isenta de peripécias. Ela não é nem um concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação diante da eternidade. Não. Ela é o movimento, ela é a vida, ela é a atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadigas, trazem-lhe uma incessante variedade de aspectos, de emoções pelos 1000 incidentes que a semeiam. Cada um tem a sua missão a cumprir, seus protegidos para ajudar, amigos da terra para visitar, mecanismo da natureza para dirigir, almas sofredoras para consolar. Vamos ou vimos, não de uma rua a outra, mas de um mundo a outro. Juntemo-nos
Separamo-nos para nos tornar a nos unir em seguida. Reunimo-nos sobre uma questão. Comunicamos o que se fez e felicitamo-nos pelos sucessos obtidos. Deliberamos, assistimos-nos reciprocamente nos casos difíceis. Enfim, eu vos asseguro que ninguém tem tempo para se entediar por um segundo. Nesse momento, a Terra é o nosso grande motivo de preocupação. Quanto movimento entre os espíritos! Quantos grupos numerosos afluem à Terra para ajudar na sua transformação! Poderíamos dizer uma nuvem de trabalhadores ocupados em desbastar uma floresta sob o comando de chefes experientes. Uns abatem velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, outros limpam. Estes vão cavando e semeando, aqueles edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes em assembleia formam conselho e enviam mensageiros em todas as direções para darem suas ordens. A terra deve ser regenerada em um determinado tempo. É preciso que os desígnios da providência se realizem. É por isso que cada um está no trabalho. Não acrediteis que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Eu teria vergonha de ficar inativa enquanto todo mundo trabalha. Uma importante missão que me foi confiada, e me esforço para desempenhá-la o melhor possível. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. Minha última existência, podeis acreditar, por mais meritória que ela vos pareça, não foi suficiente para isso. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria que eu havia escolhido voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas ainda me restava uma para suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material. Um bem-estar sem mistura de amargura. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e concedeu-me a graça de me sustentar. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, precipitaram-se ao escolhê-las. Porém, infelizmente, muito fracos para resistirem ao perigo, as seduções triunfam da sua inexperiência. Trabalhadores, estive nas vossas condições. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei o meu pão com o suor do meu rosto. Suportei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, provavelmente, eu teria fracassado na minha última prova, o que me levaria bem para trás. Como eu, tereis também, por vossa vez, a prova da fortuna, mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna que não há de perecer, não está sobre a terra, e compreendei a que preço podeis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, condessa de... E aí depois ela não termina. Então nós vimos aqui o relato de um espírito. Bom dia, pessoal que chegou. O relato do espírito que mostra para nós um modelo de comportamento que não aconteceu de uma hora para outra. Foi um modelo de conduta que exigiu esforços extremamente dolorosos, principalmente dolorosos para o ego, como nós vimos, que somente no final, depois de criar esses anticorpos contra essas fraquezas, conseguiu viver nesse modelo que nós vimos agora.
Então nós tivemos aqui 3 orientações diferentes. Uma de um espírito que viveu essa experiência, outro de um espírito que estava vivendo essa experiência, e depois de um representante de uma grande instituição, o Papa Francisco, como nós vimos, que também nos trouxe exatamente essa mensagem de vivenciar o cristianismo da sua forma mais pura, sem se preocupar com rótulos, o que é algo para nós desafiador. Porque nós temos como uma necessidade, vamos dizer assim, instintiva, de criarmos os nossos grupos de afinidade. Então nós temos afinidades de crenças, afinidades nacionais, de patriotismo, afinidades de ideias. Então nós vamos criando os nossos grupos, porque ali nós nos sentimos muito bem. E aí então é muito fácil para nós o exercício dessa caridade, dessa assistência, desse amor ao próximo, sendo que nós já estamos dentro de um grupo com o qual nós temos afinidade. Eu me recordo de um espírito que trazia uma orientação. Ele dizia assim: é muito fácil abraçar o seu amigo. Eu quero ver você apertar a mão do seu inimigo. E esse para nós é um grande desafio, porque nós estamos falando daquela força interior que puxa tudo para dentro, alimentando cada vez mais o nosso individualismo. Lutar contra ela é muito difícil. E hoje, no mundo, onde os conflitos fluem com tanta naturalidade, nós gostamos e desgostamos das pessoas de uma hora para outra pelos motivos mais fúteis, mais superficiais. E diante dessa guerra de egos, dessa fogueira de vaidades, nós nos esquecemos de olhar para aquela pessoa como um espírito que é, observando as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas dores. Eu me lembro de uma... Me lembro não, foi recentemente inclusive, o Haroldo Dutra Dias, palestrante lá de Juiz de Fora. Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Um segundinho só que eu já falo sobre ele. Então, o Haroldo Dutra Dias, numa entrevista que ele deu para uma televisão lá do Rio Grande do Sul, aproveitando a oportunidade de um evento em que ele estava lá, ele então deu entrevista para uma jornalista. E aí, então ele falava sobre o amor. Ele falava sobre a dor também, principalmente. E uma passagem significativa daquela mensagem, para quem quiser depois assistir, tem lá no nosso grupo no Facebook, ou então na fanpage do Espiritismo.net. Ele fala assim: a dor, ela não atinge somente o espírita. A dor é a mesma dor do católico, é a mesma dor do evangélico, é a mesma dor do judeu. Então, quando nós superamos essas barreiras dos conceitos e preconceitos que nós estabelecemos, nós nos esquecemos de analisar o espírito. E é importante para nós, principalmente nós que temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, que ela valoriza principalmente o espírito imortal. E até mesmo nós, que muitas vezes utilizamos esse rótulo de espíritas, já criamos, de certa forma, uma barreira separando daqueles que não são. Cada vez que nós escolhemos um título, um rótulo, um crachá, qualquer coisa do gênero, nós imediatamente escolhemos quem são e quem não são aqueles que se afinizam conosco. E é por isso que quando nós inicialmente formamos essa ideia, e é claro que todos os espíritos, quando fizeram isso, fizeram porque ainda era uma necessidade que nós temos aqui, nós lembramos daqueles relatos que chegam para nós, de tantos espíritos que falam das comunidades no mundo espiritual, de espíritos de grande envergadura, que foram instrutores, que foram dirigentes,
que foram mestres de uma determinada filosofia, eles trabalham com tamanha afinidade, independente da aparência, independente de onde nasceram, independente do que acreditavam. É aquela famosa a religião dos espíritos. E a pergunta é, qual é exatamente a religião dos espíritos? Eles simplesmente intitulavam: a nossa religião é o amor. Jesus, quando ele veio trazer a sua mensagem, ele não veio fundar o cristianismo. Ele não chamava ninguém de cristão ou não cristão. Ele simplesmente difundia aqueles valores e esse sentimento que é o mais nobre. Mas nós, encarnados, precisávamos criar esses rótulos. Nós aprendemos isso com partidos políticos, com nacionalidade, com times de futebol, com religião. Tudo para nós tem que ter um rótulo. Nós não conseguimos ainda nos livrar dessas barreiras. Mas mesmo convivendo com elas, nós temos a necessidade de olhar com mais profundidade, que é exatamente essa mensagem que chega para nós. A mensagem do Espírito imortal e a mensagem do amor universal. Se nós tirássemos todas essas barreiras, a esmagadora maioria das antipatias que nós temos hoje no mundo, elas simplesmente se desfariam, desapareceriam. Porque nós podemos perguntar: por que você gosta ou por que você não gosta de alguém? Você pode ter certeza que tem uma questão de opinião ou uma questão de rótulo sobre alguma coisa. Então nós fechamos a nossa visão aqui para o nosso mundo, vivendo esses pequenos conflitos de ego, de vaidade, e aí então, criando essas antipatias, nós nos restringimos ao nosso pequeno universo, que nós escolhemos participar. Então, no mundo espiritual, voltando àquele raciocínio, quando nós falamos sobre o amor incondicional, a verdadeira religião dos espíritos, nós vemos que não existem cercas, não existem fronteiras. E é isso que nós temos que vivenciar. Ou tentar vivenciar tanto quanto possível. Porque a gente lembra que não adianta a gente querer simplesmente dar saltos daquilo que nós somos para aquilo que nós desejamos ser, tendo como referência grandes modelos, grandes exemplos. Mas a partir do momento que nós temos essa visão, esse entendimento, é necessário que nós nos esforcemos tanto quanto possível, mesmo que ainda nós erremos. Mesmo que muitas vezes algumas barreiras se mostrem intransponíveis para nós. Mas temos que nos esforçar. Porque é através dessas condutas que nós chegaremos à realidade que nós vimos aqui nesse texto, que nós lemos sobre esse espírito, que viveu esse comportamento e depois colheu esses frutos no mundo espiritual. O Zé colocou, né, preconceito e precipitação, dois preços que devemos evitar, sem dúvida. Porque toda visão prévia que nós temos de alguma coisa já mostra para nós uma precipitação em julgarmos alguma coisa baseada na nossa opinião, nas nossas referências. Só que nós temos agora referências muito maiores, referências que são universais. A fraterna colocou: a causa pode estar em outra encarnação, não? Pode sim, fraterna, pode, né? A gente lembra que, como diz Maíse Braga, uma importante palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, ela disse que nós somos o passado em forma de presente. Ou seja, nós somos a somatória de tudo aquilo que nós já vivemos anteriormente. Mas é importante lembrar que essas mesmas antipatias que se originaram em outras encarnações começaram também por preconceitos, por rótulos e por barreiras. Então, a cada etapa que nós estamos vivendo, há a necessidade de nós dissolvermos gradativamente, de nós diluirmos por etapa essas barreiras, até chegar o momento em que nós consigamos viver de uma forma
universal, vamos dizer assim. É uma palavra muito forte para a nossa condição, mas sabendo que esse é o nosso destino, não custa nada a gente poder utilizar. E a gente lembra sempre também um detalhe importante, que muitas vezes nós quebramos essa barreira, ou tentamos quebrar essa barreira voltada para determinado grupo, determinada pessoa, mas o contrário não acontece. E aí foi exatamente aquilo que a Condessa Paula falou nesse texto, que o compromisso, a prestação de contas que nós temos que realizar é com Deus, não é com as pessoas. Então, na verdade, toda transformação acontece em nós, não acontece nos outros. Cada um faz a sua própria mudança. Então eu posso quebrar essa barreira, mas continuar sendo detestado por alguém. Então o problema de ser detestado é dele, não meu. Eu consegui pelo menos diminuir a espessura, a intensidade, sei lá o que a gente pode imaginar dentro dessa visão. Então as nossas transformações são pessoais. Tanto que as nossas conquistas também são conquistas pessoais, como os nossos fracassos também são pessoais. Nós podemos até buscar fora de nós os culpados, os responsáveis, as causas, mas tudo acontece dentro de nós. Ao tomarmos essa consciência, nós começamos a fazer essa modificação, a promover essa modificação através desses esforços que nós vamos empreendendo. E tudo começa principalmente por essa prática, porque é interessante que os espíritos utilizam uma estratégia falando para nós que nós nos tornaremos pessoas boas se praticarmos a caridade. Sendo que, na verdade, a caridade virá como uma consequência da bondade que nós desenvolvemos. Como os espíritos não conseguem tocar no nosso coração para fazer com que essa transformação aconteça de dentro para fora, eles então fazem com que nós pratiquemos alguma coisa, mesmo que seja contra a nossa vontade, para fazer com que essa ação promova essa modificação dentro de nós. Então nós podemos dizer assim, ou acontece pelo amor, de dentro para fora, ou acontece pela dor, de fora para dentro. A esmagadora maioria de nós sofre essa transformação pela dor, de fora para dentro. Temos que experimentar alguma coisa para fazer com que nós modifiquemos a nossa conduta. Então, como a esmagadora maioria, ainda sofre para poder descobrir o sentido do amor, quando nós tomamos essa consciência, nós podemos fazer o contrário. Então seria aquela balança que inicialmente pesa mais para a dor do que pelo amor. Através da consciência, através da nossa luta íntima, através dos nossos esforços pessoais, nós vamos então modificando um pouquinho, colocando um pouco mais de peso na parte do amor. Até chegar o momento em que essa balança começa a se equilibrar e depois ela começa a tender mais para essa parte do amor. Mas tudo depende do quê? Do esforço. Não tem uma expressão popular que diz que a necessidade faz o sapo pular? Ou a água fria faz o sapo pular? Nós podemos sair saltitando por aí simplesmente desejando fazer isso. Não precisamos da água fria para nos motivar. Então, hoje, nós pensamos assim, mas mesmo que eu faça, as coisas não se modificam. Na verdade, elas não se modificam exteriormente, porque elas já são uma realidade constituída a partir de escolhas que nós fizemos anteriormente. Seja nas encarnações anteriores, quando nós optamos num tipo de vida que hoje traz uma consequência dolorosa, seja na nossa própria existência atual, onde nós tomamos decisões que geraram consequências difíceis. Então o fato de nós desejarmos essa mudança não vai nos isentar de quitar os débitos anteriores. É mais ou menos usando uma analogia muito frequente no nosso país hoje, quando se trata de questões financeiras. Eu posso estar endividado
Mas o fato de eu me arrepender e o fato de eu decidir mudar meu estilo de vida para poder equilibrar minhas contas, tranquilizar minha vida, não vai quitar os débitos. Não vão quitar os débitos que eu fiz anteriormente. Como diz Jesus, eu vou ter que pagar até o último ceitil. Depois que eu pagar tudo aquilo e a minha vida já estiver controlada, a partir dali eu começo a ter uma vida mais tranquila. Então eu preciso primeiro reformar a minha vida agora, para não me prejudicar mais, para não intensificar a minha dor. Depois eu tenho que trabalhar para quitar os débitos que estão pendentes. Algumas vezes esses débitos, se nós começarmos agora essa transformação, sendo bastante otimista, nós teremos essa encarnação para iniciar esse equilíbrio, a próxima encarnação para zerarmos os nossos débitos e somente na próxima para desfrutarmos de toda a beleza que essa felicidade, que essa paz de consciência, que essa paz interior pode nos oferecer. Porque nós somos espíritos que trazemos uma história bastante dolorosa do passado. Não porque nós matamos, destruímos, mas porque as nossas escolhas eram escolhas dolorosas. Então é uma mudança que tem que começar agora para colhermos frutos no futuro. Mas muitos vão desistir. Porque ele vai dizer assim, por mais que eu faça, as coisas não se modificam. Provavelmente elas vão demorar um pouco ainda, porque o débito que nós temos é um débito longo. Mas é um resultado que virá, nós temos que ter essa convicção. O El colocou para nós, o problema é que muitas vezes esperamos água fria para pularmos, como o seu exemplo do sapo, ou ainda temos dúvidas porque temos problemas em nossas vidas. E se não tivéssemos, realizaríamos uma mudança interna para não passarmos mais por esses problemas? O detalhe é que a mudança acontece gradualmente, né, El? Se você não tem mais problemas, significa que você já tem essa consciência. Significa então que você não vai tomar decisões erradas. Então essa hipótese do e se não tivéssemos problemas é uma hipótese inviável, porque sempre teremos problemas enquanto continuarmos a agir dessa forma. Agora a convicção que nós temos é, se mudarmos agora, temos que ter a convicção de que o futuro será diferente. A Nancy lembrou, né, o amor cobre multidão de pecados. Precisamos começar por aí amando, e temos que entender inicialmente o que é esse amor, né? Se chegar no 3, tá bom já, né, fraterna? Vamos devagar que a gente consegue chegar lá. E o Negrão lembrou aqui, né, você deve ser a própria mudança que deseja ver no mundo. Ainda que seja uma mudança pequena, porque o detalhe, Negrão, essa frase ela se torna superficial, porque nós sempre nos imaginamos que se eu quero um mundo amoroso, eu vou ter que me tornar uma pessoa amorosa e imediatamente tudo vai acontecer. Na verdade, nós temos que começar com essa mudança silenciosa, interior, desenvolvendo essa sensibilidade, percebendo o outro que está próximo a nós. Essa então é a nossa realidade. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, o nosso trabalho. Eu vou passar para a nossa amiga Nancy, que vai trazer para nós aqui o encerramento. Você, né, Nancy? E deixo como lição de casa, então, para vocês lerem novamente tanto esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, como também lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos, logo no primeiro capítulo, os espíritos felizes. Não apenas a Condessa Paula, mas temos ali vários espíritos que trazem depoimentos de uma vida, vamos dizer assim, gloriosa, que proporcionou a eles